Graças a Deus, continuando a nossa leitura, João, no Evangelho escrito por João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu li aqui na tradução nova, Almeida atualizada. As mais usadas é a Almeida Revista e Corrigida, e aqui traz bodas, né? Bodas em Caná. Que bodas significa festa de casamento. É interessante que a nova versão já traz casamento, o casamento em Caná, que é as bodas, né? E esse diálogo de Maria com Jesus é interessante, a forma que quando naquela festa o cálculo do vinho deu, né? Ou quem sabe as condições do noivo não teve como comprar o suficiente, e aí acabou, né? E quando acabou o vinho, é interessante que a mãe de Jesus disse a ele: eles não têm vinho, né? Então Jesus era o quê? Um provedor de vinho ou um vendedor? Tinha um depósito? Não sei. Mas é interessante que ela vai para ele e diz isso. E interessante a resposta. A RC diz: mulher, que tenho eu contigo. Aqui já foi colocado assim. Versículo 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Deixa compreender o texto que Maria tinha noção de quem Jesus já era, ou, por que não dizer, sabia afinal ela era a mãe, afinal ela
ouviu do anjo, quando o anjo veio falar com ela, e ela sabia de que forma ele veio, né? Sem intervenção de homem, mas pelo Espírito Santo, como diz nos outros evangelhos, Lucas e Mateus, né? Que Lucas e Mateus narram a conversa que o anjo teve com ela. E esse trecho aqui, esse texto, deixa entender que ela já sabia do que Jesus podia fazer, né? Que quando acabou o vinho, ela disse a ele: eles estão sem vinho, não tem vinho, né? E mesmo com aquela resposta, quando ele fala, ainda não é chegada a minha hora, por que você está me dizendo isso, né? Ou que tenho eu contigo, na outra versão, ela vai e diz para os serventes, né? Façam, os garçons, como diz hoje, né? Façam tudo o que ele disser. Aí aqui no verso 6 diz, estavam ali 6 potes, a RC traz 6 talhas, né? 6 talhas de pedra. Aqui já traz potes que cabiam cerca de 100 litros, diz aqui. Então, 600 litros de vinho, né? É vinho até umas horas. Né? Aí estavam ali 6 potes ou talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, em cada um cabiam cerca de 100 litros. Então foi feito ali aproximadamente 600 litros, né? Jesus disse, encham de água esses potes ou essas talhas, e eles os encheram totalmente. E Jesus disse a eles, aos serventes, né? Agora tirem um pouco e leve a RC traz mestre-sala ou responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável, o mestre-sala, provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, né? Tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Ele chama o noivo e lhe diz, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o inferior. Você, porém, guardou o melhor até agora. Na verdade, já tinha ido o bom e o ruim, já tinha se acabado tudo, né? Ali era um terceiro vinho que Jesus criou. A gente ouve muito esse primeiro sinal, de acordo com a narrativa de João aqui, que é essa primeiro milagre, o primeiro sinal, como diz aqui, Jesus principiou seus sinais ali, que disse também, né, a gente ouve muito que é a primeira coisa que Jesus faz na vida de uma pessoa, de um pecador, quando ouve, é transformar a sua vida. A gente ouvia muito essa fala com base nesse texto, que a primeira coisa que Jesus faz na vida das pessoas é transformá-la, fazendo uma aplicação com base nesse texto. E o verso 11, assim em Caná, Jesus deu início aos seus sinais. O que me chama a atenção é, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos, que também tinham ido ali, creram nele, né? Ou seja, os discípulos creram a partir do sinal. Adiante o apóstolo Paulo escreve, diz, os judeus pedem um sinal e os gregos pedem sabedoria. No entanto, nós lhes pregamos Cristo crucificado. Que Deus nos abençoe e na próxima leitura seguiremos e veremos a purificação do templo.